Olá! Você sabia que existe uma diferença entre interpretação e compreensão textual? Sim, existe sim. E entender essa diferença vai ajudar bastante na hora de você fazer o seu vestibular ou a prova de Enem ou quem sabe aquele concurso que você está se preparando já faz um tempo. Eu sou a professora Carla Schweper da UCP Univale e hoje eu vou dar algumas dicas para que você entenda essa diferença e gabarite aí as questões de língua portuguesa acerca de interpretação e compreensão textual. Quando falamos em compreensão de texto, é necessário que você lembre que nós temos que nos ater ao que está no texto. Qualquer informação que precise da sua compreensão, ela vai estar realmente naquelas linhas ali. O que é essa análise então? A análise de uma compreensão do texto é entender o que está escrito, como as palavras foram colocadas, o tempo dos verbos, enfim. A informação nos textos, nas questões que envolvem compreensão textual, ela vai estar dentro do texto. Então leia uma vez, leia duas vezes, só que quando nós temos perguntas que pedem a sua compreensão, a informação está ali sim, às vezes numa conjunção que foi colocada no meio do texto e você ainda não percebeu. Para fazer análise de compreensão textual, nós temos que lembrar de uma coisa muito importante, que existem linguagens objetivas e linguagens subjetivas. Na compreensão textual, a linguagem que nós temos que utilizar para fazer a nossa análise é a objetiva, ou seja, é o que está escrito. Na compreensão de texto, não cabem outras interpretações. Por exemplo, se eu falo que eu nasci no dia 10 de junho, às 18 horas e 30 minutos, esse é um exemplo de linguagem objetiva. Ou seja, eu nasci no dia 10 de junho, às 18 horas e 30 minutos. Não ficou dúvida alguma acerca da data do meu nascimento. Agora, quando nós partimos para a interpretação textual, é que a coisa muda de figura. E por quê? Porque a interpretação textual, ela parte de uma conclusão que você vai ter após a leitura do texto. Ou seja, quando é necessário responder uma questão de interpretação textual, a informação não está dentro do texto, mas ela faz uma ligação com alguma informação fora ou que esteja incluída no seu contexto da produção do texto. A análise que é feita para as interpretações textuais, ela tem que ser subjetiva. Não entendeu ainda? Olha só como agora vai ficar fácil. Quando eu falei de linguagem objetiva, eu disse que eu nasci no dia 10 de junho, às 18 horas e 30 minutos. Porém, essa mesma informação numa linguagem subjetiva, eu posso falar a seguinte coisa. Eu nasci num dia de inverno, na hora que o sol se pôs. Viu a diferença? Se você mora no Brasil, você vai entender que o meu nascimento aconteceu também entre junho e setembro, que são os meses do inverno. E a hora que o sol se põe é justamente entre as 18 horas e as 19. Eu quero que você perceba que não há uma precisão de informações quando é necessário fazer uma interpretação textual, justamente porque ela parte de uma análise subjetiva, que tem a ver com o sujeito. Resumindo então, compreensão textual. A compreensão de texto, ela significa decodificá-lo para entender o que foi dito. É a análise objetiva e a assimilação das palavras e ideias presentes no texto. As expressões que geralmente se relacionam com a compreensão são, percebam bem, quando você chegar numa prova de vestibular, num concurso e tiver a seguinte questão, como segundo o texto, de acordo com o autor, no texto, o texto informa que, ou o autor sugere que, perguntas assim pedem compreensão. Então as respostas, elas vão estar dentro do texto. Não achou? Leia de novo, porque elas estão lá. Quando trabalhamos com a interpretação textual, as perguntas são mais ou menos as seguintes. Diante do que foi exposto, podemos concluir que, ou infere-se do texto que.
O texto possibilita o entendimento de. O texto permite deduzir que ou conclui-se do texto que. Por quê que isso acontece? Tantos porquês, né? Porque a interpretação de texto é o que nós podemos concluir sobre ele, após estabelecer conexões entre o que está escrito e o que é a realidade. São as conclusões às quais você vai chegar depois da leitura desse texto. Essa análise, ela ocorre de modo subjetivo e está ligado com a dedução do leitor. Então, as perguntas de interpretação, elas vão pedir de você um pouco mais de atenção e, claro, o seu ponto de vista vai fazer toda a diferença. Vamos por um exemplo agora bem prático. Perceba, aqui nós temos a frase: Pedro andava cabisbaixo. O que nós podemos compreender dessa frase e o que nós podemos interpretar? Vou contar até 5 para ver se você consegue entender. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou o tempo. Olha só, pessoal. Se eu falo que Pedro andava cabisbaixo e se você deduziu Pedro andava triste, Pedro andava para baixo, Pedro andava desanimado, você não fez uma compreensão textual, você fez uma interpretação. Por quê? Ali na frase está dizendo que o Pedro estava triste, ou cansado, ou para baixo, ou desanimado? Não. Se você for fazer uma interpretação textual dessa frase, você pode falar isso, que eu acredito que é o que você deva ter feito. Agora, se eu pedir para que vocês façam a compreensão dessa frase, significa o quê? Pedro andava com a cabeça abaixada. Por quê? Cabisbaixo, dentro do nosso vocabulário da língua portuguesa, se você procurar no dicionário, é alguém que anda com a cabeça baixa. Só que dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia, nós utilizamos essa mesma expressão para inferir que a pessoa está desanimada, ou ela está triste, ou ela está cansada, fugindo do sentido original da palavra. Então, se você falou que Pedro andava de cabeça baixa, você compreendeu a frase. Mas agora, se você falou que o Pedro estava triste, quer dizer que você fez uma interpretação, ou seja, a informação ela está fora do texto. Ali não está falando que o Pedro estava triste ou cansado, ou não me deu nenhum motivo para eu chegar a essa conclusão. É muito importante que você saiba que é muito possível tu compreenderes um texto e não interpretá-lo. Só que não tem como tu interpretares um texto sem compreendê-lo. Então esse processo de compreensão textual, ele é muito importante, por isso que você deve sempre praticar o hábito da leitura. E como que a gente faz isso para ter uma melhor capacidade de compreender e interpretar textos? Existem estratégias de leitura. O uso dessas estratégias nos permite controlar o que vai ser lido, tomar decisões diante das dificuldades de compreensão, avançar na busca de soluções e dúvidas para validar as suposições feitas. Após a leitura, espera-se que nós sejamos capazes de processar, criticar, contradizer e avaliar o ponto de vista que temos diante de nós, por meio da atribuição de sentido ao que foi lido. Então, sempre que tu fores fazer uma leitura, tu vai precisar tanto da compreensão quanto da interpretação textual. Então, como que eu tenho que ler um texto, professora Carla? Vou explicar. A primeira leitura de um texto você faz sem nada nas mãos, mãos livres. Por quê? Porque após a primeira leitura, você deve ser capaz de responder as seguintes questões. Qual é a ideia central do texto? Sobre o que o texto fala? E qual que é o foco central que ele quer falar? Então, por exemplo, se eu leio um texto que fala sobre a volta dos alunos para a sala de aula após a pandemia. Se eu pegar esse texto, a ideia central dele realmente é o quê? É a pandemia. Tá? Por quê? Porque só houve esse retorno para a escola porque aconteceu uma pandemia. Então, esse é o tema central. Mas o meu texto, ele vai falar da pandemia, só que da pandemia ele vai falar sobre
a volta dos alunos para dentro do ambiente escolar. Isso é o que ele vai falar sobre. E o foco central qual é? A segurança dos alunos nesse retorno. Então, dentro de um texto, você consegue fragmentá-lo e, conseguindo achar essas 3 questões, já é meio caminho andado. Já na segunda leitura, você vai utilizar, olha lá o sotaque, o rabisque, tá? Então, pega lá o teu texto, pega uma canetinha e vai sublinhando, vai separando as informações chaves e eu dou uma dica. Sublinhe as ideias principais, marque os verbos, os adjetivos e os advérbios. Reconhecê-los dentro dessa frase vai fazer uma baita de uma diferença. E você também pode separar. Então vejam como eu fragmentei um possível texto sobre a volta dos alunos para a sala de aula após a pandemia. Essas ideias, quando elas são separadas, fica muito mais fácil para que tu compreendas. Vamos praticar? Vamos sim. Nós temos aqui um textinho que fala o seguinte. Desde 2008, o IBOPE pergunta à população em idade de votar quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Os resultados nunca foram brilhantes, ainda menos se comparados com países latino-americanos, como o Uruguai e a Argentina, mas jamais haviam sido tão chocantes quanto agora. Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos, 14%, ou muito insatisfeitos, 1%, com o jeito com que o regime democrático funciona no país. Diante desse texto, há ali 5 alternativas. Agora, perceba bem a pergunta. O jornalista, autor do texto, informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Isso por quê? Olha lá. Se está falando que o autor afirma, essa não é uma questão de interpretação textual, mas sim de compreensão. Então, nós temos que focar no que está escrito no texto. Vamos começar, então, fazendo o destaque dos verbos, advérbios e adjetivos. Olha só. Desde 2008, o IBOPE pergunta à população em idade de votar quão satisfeitos ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Os resultados, nunca. Percebam, olha a pegadinha. Nunca é um advérbio de negação. Então, risque esse nunca. Foram brilhantes. Brilhantes também é um adjetivo. É legal você também assinalar essa informação. Ainda menos se comparados com países latino-americanos, como Uruguai e Argentina. Mas, olha só uma conjunção adversativa. Se eu tenho uma conjunção adversativa, isso quer dizer que logo em seguida eu vou ter uma ideia contrária. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, lembre, porque conhecer essas conjunções na hora de analisar, interpretar e compreender seu texto vai te ajudar bastante. Jamais, olha isso, nós temos uma conjunção adversativa e mais um advérbio de negação. Olha o peso dessa afirmação. Haviam sido tão chocantes. Chocantes é adjetivo, só que esse chocante aí não é um chocante de nossa, legal, chocante, mas sim de algo que choca, que impacta, que não é tão bom. Quanto agora, só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos, no caso 14%, porque 1% desses 15% acha que está muito satisfeito com esse regime democrático. Vejam que eu também sublinhei os números. E por quê? Porque são informações muito importantes que vão também ajudar na hora da gente achar a resposta. Diante dessas anotações, vamos agora encontrar as alternativas. Na alternativa 1 fala o seguinte: deixaram de ser brilhantes pela primeira vez. Só que justamente antes de brilhantes, eu tenho um advérbio de negação, que é o nunca foram brilhantes. Então essa letra A gente já risca. Na letra B, mostraram concentração de respostas positivas. Alô? Claro que não, isso não aconteceu, até porque eu sei que os resultados foram chocantes. Terceira alternativa, indicaram reprovação total do governo. Essa menos ainda. Nós vimos ali, como está grifado, que 15% da população brasileira está satisfeita sim com o regime democrático brasileiro.
Quarta alternativa, apontavam mais de 80% de reprovação. Opa! Vamos fazer a soma? Se eu tenho 15% de pessoas satisfeitas, quer dizer que eu tenho 85% das pessoas no Brasil insatisfeitas. 85, logo, é maior do que 80%. Então essa aí pode ser uma candidata à resposta certa. Vamos ver se ela continua no pódio? Vamos para a última alternativa. Destacaram insatisfação da população. Será que toda a população brasileira está insatisfeita? Percebam só, destacaram a insatisfação da população. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nessa afirmativa está falando que toda a população do Brasil está descontente. O que nós sabemos que não é o caso. Por quê? Porque 85% ainda está satisfeito. Diante dessas alternativas, qual é então a resposta certa? É a letra D, tá? Então, gente, essa daqui é uma questão básica para que você consiga compreender e entender como essas questões se comportam na hora da sua prova. Espero que tenham gostado da dica. Não quero que vocês esqueçam que para sempre melhorar as suas habilidades de compreensão e interpretação textual, é necessário que você tenha o hábito da leitura. Então, leia muito, leia pra caramba, leia level infinito e além. E vale tudo, tá? Caixa de gelatina, pacote de bolacha, vai lendo que você só tem a ganhar. That's all, folks. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e vou torcer para que ano que vem a gente se encontre aí nos corredores da Univale.